Existem mais mistérios entre o céu e a terra do que a nossa vã filosofia. Essa é a frase de um cultuado e conhecidíssimo dramaturgo que eu acredito que vocês já sabem de quem estou falando, William Shakespeare. E exatamente de sua terra, ou seja, a Inglaterra, que vem o nosso conto do quadro de hoje, que inclusive serve como inspiração para o roteiro de Invocação do Mal 3, que estará chegando para os cinemas em 2020. Portanto, fiquem ligados, afinal de contas, está começando mais um Vídeo Mistério. Bill Ramsey nasceu em Essex, em Salford, na Inglaterra. O primeiro de seus distúrbios aconteceu quando ele tinha apenas 9 anos de idade e estava brincando no jardim de sua casa, quando começou a se sentir muito estranho. Sua transpiração congelou e sua pele começou a exalar um cheiro muito forte, o que lhe fez vomitar rapidamente. O jovem, perplexo por tudo aquilo que estava acontecendo, ainda foi tomado de um terrível instinto sem saber o porquê, onde vinha uma vontade muito grande de fugir para uma floresta e procurar por lobos, segundo seus relatos anos mais tarde. Uma intensa raiva acabou se instaurando dentro de sua cabeça e, em seguida, Bill arrancou um pequeno toco de árvore do chão, onde se agarrou firmemente e começou a agredir a todos em volta que queriam o ajudar e tentar entender o que estava acontecendo no local. E como um cachorro, se colocou de quatro e começou a uivar. Depois, para espanto de todos que estavam à volta, ainda mordeu uma cerca de arame farpado, o que lhe machucou muito a boca. Passados cerca de 20 minutos do ocorrido, o garoto se acalmou e começou a olhar para todos em sua volta sem saber exatamente o que tinha acontecido. Seus pais o recolheram e levaram para dentro de casa. Porém, exatos 15 anos depois desse terrível incidente, nada mais de muito grave aconteceu na vida de Bill Ramsey. Ele cresceu, se casou e se tornou pai de 3 filhos. Porém, durante os 2 primeiros anos de seu casamento, Bill sofreu com terríveis pesadelos. Em uma noite do ano de 1967, Ramsey acordou durante a madrugada ouvindo um barulho que pensava que estava vindo de um animal selvagem que podia estar perambulando pela rua, ou até mesmo em algum lugar dentro de seu próprio quarto. Mas na verdade, depois acabou se dando conta que ele mesmo estava fazendo aqueles barulhos, como se fosse, por exemplo, um tipo de crise de sonambulismo ao qual ele poderia estar sofrendo. Mais uma vez, houve uma pausa na atividade por aproximadamente 15 anos. E em 1983, Bill estava com alguns amigos bebendo em um pub. Depois de várias cervejas, ele começou a sentir os mesmos calafrios que tinha sentido ainda quando era criança. Discretamente, pediu licença e foi para o banheiro. Chegando lá, ao olhar no espelho, para seu espanto, ele enxergou um lobo que estava olhando para ele. Mas isso foi apenas um aviso para o que estava por acontecer algumas horas depois. Já no caminho de volta para casa, dentro do carro de seus amigos, e sem qualquer motivo, Bill começou a rosnar e imediatamente se virou para o companheiro que estava ao seu lado, o ameaçando com terríveis olhares. Os amigos pensaram que Bill estava brincando, ou até mesmo, pelo fato de ter tomado várias cervejas, pudesse estar embriagado e tirando uma com a cara de todo mundo. Mas para espanto de todos, as mãos de Ramsey começaram a se retorcer e tomar o aspecto de garras. Nesse momento, Ramsey começou a tentar agredir o companheiro que estava ao seu lado na carona, tentando inclusive mordê-lo no ombro. Já o que estava como motorista não entrou em pânico, estacionou calmamente na primeira rua que teve chance e, juntamente com os outros, apartaram toda a confusão, colocando Ramsey para fora do carro. E depois que conseguiram o imobilizar, Ramsey foi voltando pouco a pouco a si,
onde posteriormente os amigos o levaram até sua casa e o deixaram lá sem se importar muito com o fato, pensando que era apenas o efeito da bebedeira. Mas o pior estava por vir. Pouco antes do Natal desse mesmo ano, ou seja, de 1983, ele começou a sofrer de dores no peito e chegou a pensar que essas mesmas pudessem ser uma espécie de ameaço de infarto. Imediatamente, familiares o conduziram para um hospital, onde Bill, ao entrar na sala de emergência para realizar exames, agrediu a enfermeira que estava lhe tirando a pressão, afundando os seus dentes no braço dela, e depois saiu correndo pela enfermaria como um homem terrivelmente possuído. Testemunhas revelaram mais tarde que Bill tinha encurvado seus ombros e ambas as mãos estavam enroladas, entrelaçadas como se fossem garras, e seus lábios estavam ensopados de saliva, como, por exemplo, o de um animal raivoso. Enfermeiros e seguranças tentaram conter o homem, mas foram derrubados facilmente com a força sobre-humana que vinha de Bill Ramsey. Os enfermeiros tiveram de lhe aplicar um tranquilizante com uma enorme carga de sedativos para que pudessem apagá-lo definitivamente. O que aqui no Brasil nós poderíamos chamar, por exemplo, do tal sossega-leão. Na manhã seguinte, um dos médicos que o atendeu recomendou que ele permanecesse sob observação, mas na mesma tarde teve alta e voltou para casa. Um mês depois, em janeiro de 1984, aquele que viria a ser chamado mais tarde de O Lobisomem de Londres foi fazer uma visita à sua mãe, quando, novamente no caminho, começou a passar mal. Os sintomas eram os mesmos: calafrio, um odor muito forte que exalava de seu corpo, só que agora seguido de náuseas e muita crise de vômito. Imediatamente o levaram para o mesmo hospital que lhe atendera um mês atrás. Depois de adentrar ao local, Ramsey ficou sozinho com uma outra enfermeira na sala de emergência aguardando o médico. Foi então que começou a se debater e a derrubar tudo que tinha na sala, proferindo um uivo ensurdecedor que tomou pavorosamente todos os corredores do hospital. Nesse momento, 4 policiais entraram e, depois de muita luta corporal, conseguiram o imobilizar. Porém, um desses policiais ficou gravemente ferido, pois tomou várias mordidas de Ramsey. Mas, ao contrário de sedá-lo, como fizeram na primeira vez, os oficiais preferiram o levar para a delegacia. E quando chegou lá, ele estava completamente lúcido e lamentando o ocorrido. Ele foi liberado 4 horas depois e encaminhado para exames psiquiátricos, pois acreditavam que ele sofria de uma crise fortíssima de esquizofrenia. Após realizar alguns desses exames, nada foi diagnosticado em Ramsey e ele viveu por mais 3 anos sem que os sintomas voltassem. Mas no verão de 1987 ele estava de volta à delegacia, mas dessa vez por ter sido visto como uma prostituta adolescente. Alguns policiais o abordaram e, ao interrogá-lo, um desses cometeu um terrível erro. Começou a apertar o braço de Ramsey, o chacoalhando com violência. Foi então que o velho lobo adormecido dentro dele despertou, começou a rosnar e jogou o policial no chão, partindo para cima do mesmo, tentando sufocá-lo. E nesse momento, 12 policiais tiveram que intervir para conseguir contê-lo, lhe aplicando depois 2 injeções de anestésico. Durante 10 dias seguintes, incontáveis exames de ressonância magnética, raio-x e testes psiquiátricos não conseguiram determinar o que estava de errado com Ramsey. Porém, ali próximo de sua cidade, aconteceu o evento American Demonologists, onde Ed e Lorraine Warren ficaram sabendo da história através de um programa de televisão. Lorraine, considerando que Bill estava sendo possuído, entrou em contato com a delegacia de polícia de sua cidade e, em seguida, conseguindo o contato, foram até Ramsey para conhecer o seu caso. Os Warren convencê-lo a procurar uma igreja em Connecticut
e passar por um exorcismo com o bispo Robert McKenna, o mesmo que já acompanhava o casal de demonologistas há um certo tempo. Bill então aceitou e foi até lá com sua esposa em 1989. Um jornal sensacionalista, o The People, patrocinou a viagem, apostando que renderia um material sensacionalista. Na noite anterior ao exorcismo, Ramsay tentou estrangular sua esposa enquanto dormia, mas foi contido por funcionários do hotel em que estavam hospedados. No dia seguinte, quando o ritual começou com a presença do bispo McKenna e do casal de demonologistas Ed e Lorraine Warren, tudo estava seguindo conforme o previsto. Mas, de repente, Bill começou a assumir uma aparência completamente estranha. Seu rosto começou a ficar contorcido e ambas as mãos começaram a tomar forma de garras. E em dado momento, quando o bispo prosseguia os ritos em latim, Ramsay deu um enorme salto da cadeira. Começou a rosnar e a correr de quatro pela sala como se fosse um enorme cachorro louco. E quando começou a ameaçar a todos que estavam à volta, eles precisaram de 4 homens, incluindo o próprio Ed Warren, para contê-lo. Após o amarrarem, o bispo conseguiu terminar o ritual, onde, minutos depois, ele estava completamente livre da possessão. Bill Ramsay apareceu pela última vez em público em 1992 em um programa de televisão. Depois disso, nunca mais foi visto em público. Até o momento que nós gravamos esse vídeo, temos ainda poucas informações a respeito do filme. Eu já tenho um vídeo falando apenas algumas coisas que está lá no meu outro canal, no Cine Bobagens e Videotapas. Vou estar linkando aqui para vocês. E com o passar aí do tempo que forem surgindo trailers, comentários e outras matérias mais, também lá no outro canal, eu vou linkando aqui para vocês nos comentários ou mesmo nos cards. Combinado, pessoal? Então fiquem ligados que em breve a gente vai ter muito mais coisas interessantes e sobrenaturais dentro do Vídeo Mistério. É isso aí, meus amigos. Eu espero que tenham gostado do vídeo de hoje. No entanto, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu joinha e participar nos comentários. E para receber nossas novidades, acione a campanha de notificações, que está ali, bem ao lado do botão de inscritos. Um grande abraço e até breve!